Demorou, mas chegou, bora falar sobre o penúltimo episódio da primeira temporada de Pinguim. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, vídeo de hoje pra gente falar sobre o episódio 7 de Pinguim, a série derivada dos filmes do Batman do Robert Pattinson, que está chegando ao seu final. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre o episódio e também trazer apostas para o último capítulo, a conclusão da série, que dará logo no começo de Batman Parte 2. Então, antes de tudo, no começo do vídeo eu falei primeira temporada de Pinguim. Isso porque o pessoal envolvido na criação da série já chegou a falar que a possibilidade de uma segunda temporada é estudada. É possível que ela aconteça. Muito provavelmente depois de Batman Parte 2. Isso porque, outro ponto interessante, a série começa exatamente depois do primeiro filme do Batman, do Robert Pattinson, e ela terminará exatamente antes do filme do Batman Parte 2. E durante a série ela tem um salto temporal que a gente comentou no vídeo da semana passada. Bom, primeiro de tudo, essa série aqui ela lida com o passado de Oz. A gente vê o que aconteceu com os irmãos dele finalmente, de onde vem toda essa relação que ele tem com a máfia. A gente conhece Rex Calabrese e entende um pouquinho mais da relação também meio possessiva que ele tem com a mãe. Primeiro que a mãe dele era muito guerreira, a gente vê ela tentando sustentar os 3 filhos dela ali sozinha, mas sempre mantendo a alegria e conseguindo cuidar de todos eles da melhor maneira possível. E a gente vê 3 irmãos que se amam, mas como irmãos também se provocam às vezes. Então, é aí que entra a parada do Oz. Eu vi muita gente falando nas redes sociais, nossa, depois disso não dá pra perdoar o Oz, não tem como não vê-lo como vilão, porque o Colin Farrell, o ator que faz o Pinguim, ele deu uma entrevista falando que o Oz vai fazer algo no episódio 8, o último episódio, que aí as pessoas vão realmente vê-lo como vilão, que não tem como ser redimido. E aí a gente fala, não, mas nesse episódio 7, o que ele fez com os irmãos dele já não dá pra redimir. O que ele fez com os irmãos dele, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, foi uma atitude de uma criança irritada por ser provocada, por ser zoada. Ele não queria, obviamente, ele não queria prender os irmãos dele ali e matá-los afogado. Ele queria dar um trabalhinho a mais para os irmãos chegarem em casa bravos, brigarem um pouquinho com eles e depois voltar tudo ao normal. É isso que irmão faz. Brinca, provoca e depois fica tudo certo, né? Briga, faz as pazes, é assim a vida de irmãos e era isso que ele estava pensando. Então vamos lá, o que acontece? O Oz desde sempre ele tem um problema na perna e aqui a gente percebe que desde criança ele é muito protetivo em relação à mãe dele. Então a gente sabe que tem essa admiração de um filho pela mãe, pelo pai, desde sempre, desde muito novinho. E só que no caso dele parece um pouco mais do que os irmãos, né? Os irmãos amam a mãe, obviamente, né? Mas ele fica lá, não, eu vou te ajudar com isso, eu vou te ajudar com aquilo. Os irmãos vão sair pra brincar e eu vou ficar aqui ajudando a mamãe. Então ele não queria sair de perto dela nunca, jamais, né? Só que aí ela fala, vai lá brincar com seus irmãos, e aí eles entram nos esgotos, que são agora o local onde o Pinguim vende as drogas, né? Produz as drogas dele, o Bliss. E aí, nessa brincadeira, o Oz com problema na perna desde sempre, os irmãos vão brincar de esconde-esconde e entram em um lugar onde ele não consegue chegar porque ele teria que descer a escada. Eles fazem isso pra dar uma provocada, pra dar uma zoada. Só que depois o irmão mais velho dele logo percebe que ele não conseguiria e fala, Oz, fica aí que a gente vai subir e a gente brinca de novo sem fazer isso, tá? Não foi legal realmente a nossa brincadeira. Só que o Oz fica puto e fecha aquela porta que dava num nível abaixo desse esgoto. Só que aí chove muito em Gotham. E aí o nível da água sobe até ali, a porta estava trancada, ele talvez não soubesse que a porta não pudesse ser aberta de dentro, assim, ou que os irmãos não teriam força para fazer isso, e ele não imaginava que ia alagar dessa forma. Então, os irmãos ficaram presos, a água subiu e eles acabaram morrendo afogados, enquanto o Oz foi muito antes para casa. O Oz ficar olhando toda hora pra janela, pra porta, é porque ele tava torcendo pros irmãos chegarem logo, ele tava ficando agoniado. Uma coisa que eu senti falta nesse episódio foi não ter mostrado o Oz sentindo isso, né? Porque a gente já tinha ele falando sobre esse assunto, que a mãe dele ficou muito tempo no quarto, não saía, e um certo dia ela saiu pra ir dançar com ele, e isso realmente aconteceu. A gente entende por que ele é tão obcecado em poder, em ter que dar tudo que a mãe dele sempre sonhou, uma mansão e tudo mais. Só que eu senti falta de ver ele lidando com a morte dos irmãos, porque aí também ajudaria a gente a entender um pouquinho mais disso. O meu entendimento foi esse, de que ele olhava toda hora pra janela, pra porta, na esperança dos irmãos chegarem logo. Sabe? Não, tipo, torcendo pra espero que eles não cheguem. Não, tipo, caralho, já tá demorando, né? Eu fechei eles lá, mas já era pra eles terem saído. E aí ele olha a chuva, a gente vai vendo a chuva aumentando. Ele olha toda hora, a chuva, a porta, a chuva, a porta. Então ele estava agoniado. Se ele estivesse só olhando a porta, ele só estaria preocupado com os irmãos chegarem ou não. Como ele tá olhando a chuva também, isso mostra que ele estava preocupado com os irmãos. Caralho, lá alaga talvez, né? Não sei o quê. Então, ele
só fez isso porque ele foi provocado e queria dar o troco. O troco não era matar os irmãos, era só dar mais trabalho para os irmãos saírem de lá. Ele não fez os cálculos direito porque ele era uma criança. Então isso não é um feito de um vilão. Isso é um feito que pode dar origem a um vilão. Sim, essa pode ser a origem do vilão, mas não é algo que faça com que a gente coloque o Oz aí como esse monstro. Ele é um monstro, ele já fez muitas coisas monstruosas na série até agora como um adulto, mas este ato de criança dele não cabe nessa parte. Uma outra coisa também em relação ao Rex Calabrese é que ele nunca foi muito fã do Oz também, né? Tipo, o Oz fala com ele, ele não ignora, não maltrata, mas também não é tão receptivo, mas com o irmão mais velho do Oz, sim, porque ele queria alguém assim trabalhando para ele, e o irmão mais velho do Oz não gostava do Rex, nem do que o Rex fazia, mas aceitava porque era o Rex que pagava a mãe dele e tudo mais. E a gente vê o Rex sendo esse mafioso que tortura as pessoas ali naquela região de Gotham, não Gotham inteira. Ele não era do nível dos Falcone e dos Maroni, tanto que nos quadrinhos o Carmine Falcone é quem lida com o Rex Calabrese, que nas HQs de Batman era um mafioso de maior escala dentro de Gotham. Bom, agora passando para o tempo presente, a Sofia e o Sal eles já estão mais no encalço do Oz, já descobriram muita coisa, a Sofia está com a mãe dele. Como eu disse no vídeo da semana passada, ela não mataria a mãe, porque isso colocaria ela muito mais perto do que foi o pai dela. E esse episódio é muito forte pra isso, porque coloca de novo a Sofia nessa posição, só que agora ela finalmente percebe que tudo o que ela está fazendo aconteceu com ela no passado e ela demonizou o pai dela por conta de tudo o que ela está fazendo de novo, né? Então ela percebe que ela ficou tão puta com o pai, revoltada, como pode alguém fazer isso? E ela está fazendo exatamente a mesma coisa. E a Dina é muito importante para esse papel. A Dina é a sobrinha dela. Então vamos lá. Ela pega a mãe do Oz, não mata, leva para casa, elas têm uma conversa e a mãe do Oz é fantástica. Simplesmente surreal, porque ela também entende essa coisa de máfia, ela sabe como funciona e ela tem muita confiança no filho dela. E ela manter a pose ali, aquilo foi um show de interpretação das duas. Ela falando as verdades na cara da Sofia e a Sofia vendo que não conseguia tirá-la do eixo, foi um negócio assim de outro mundo, uma aula realmente de interpretação que fez eu bater palma para as duas atrizes, porque foi um negócio surreal. Só que quando a Sofia fala dos filhos dela, os filhos dos irmãos do Oz, porque a Sofia não sabe realmente, ela não falou aquilo na maldade. Ela achava que a mãe do Oz estava morta, ela viu que estava viva. Ela fala, seus filhos também estão escondidos em algum canto aí? E aí a mãe do Oz fica, porra, aí fudeu, né? Aí ela tem o gatilho que faz com que ela perca toda essa sanidade que ela tá mantendo aqui. E aí ela acha que ela tá em outro lugar, ela começa a voltar ao passado, ao dia que eles não voltaram para casa, porque ela fala, como se a Sofia fosse uma detetive da polícia. Vocês têm que ir atrás deles. Já faz muito tempo que eles saíram, essa chuva não para. Olhando para a janela da casa da Sofia. Ali ela voltou pro dia que os filhos dela sumiram. E essa cena dá muita agonia, porque, porra, a Sofia olha e ela fica também assustada. Ela não deixa o ódio no coração de tudo que a mãe dela tinha falado pra ela e que tinha deixado ela realmente sair da zona de conforto. A Sofia sempre achou que estava no controle da discussão, mas ela sai desse controle rapidinho, porque ela não estava conversando com qualquer pessoa, ela estava conversando com uma pessoa que tem muita noção de tudo que está acontecendo e a pessoa que mais conhece o maior adversário que a Sofia tem na vida dela. E aí depois a Sofia fica preocupada, ela fala, você sabe onde você tá, o que tá acontecendo, e aí ela sai. Uma coisa muito interessante desse episódio, de novo, a Sofia percebendo que está caminhando para se tornar uma versão 2.0 do pai, torna ela uma vilã muito mais interessante. Por quê? Porque quando ela vai visitar a Dina no orfanato, ela vê que ela matou a família inteira da Dina, assim como o pai dela matou a família inteira dela, que era a mãe dela, basicamente, a pessoa que ela mais amava. Ela se vê mentindo pra Dina, assim como o pai dela mentiu pra ela, falando que não foi isso que aconteceu, que vai ficar tudo bem, que é pra ela esquecer, que foi um acidente. Tudo o que o pai, o Carmine Falcone, disse pra Sofia, a Sofia agora fala pra sobrinha. E quando a mãe do Oz falou, você é só mais uma na roda, tipo aquela parada que a Daenerys fala, Stark, Lannister, não sei o que, eles são parte de uma roda, eu vou quebrar a roda. A mãe do Oz fala a mesma coisa pra Sofia. Falcone, Maroni, gigante agora que você inventou, é tudo a farinha do mesmo saco. Você pode ter mudado o seu nome, mas acha que você vai mudar alguma coisa? E a Sofia, depois que ela percebe toda a semelhança do que aconteceu com ela, do que está acontecendo agora com a sobrinha dela, e que ela está sendo o vilão nessa história, ela sai da sala já... Meu Deus, não posso. E nesse momento, não posso me tornar mais um gangster chefão de Gotham, é que a Sofia se torna essa vilã interessante, porque enquanto ela estava... sem perceber isso, antes da conversa com a sobrinha dela,
Ela era uma mafiosa de Gotham, muito poderosa, mas é uma mafiosa, e o jogo da máfia o Oz sabe jogar. No momento em que ela sai daquela sala querendo se tornar um novo tipo de vilão, como o Coringa diz lá nos filmes do Nolan, essa cidade precisa de um nível diferente de vilão. A better class of criminal, né? E a Sofia pode se tornar isso agora. A gente sabe que ela não vai provavelmente ser a grande vilã do filme do Batman, eu gostaria que fosse, mas ela se torna alguém mais perigosa pro Oz agora. Porque antes o Oz sabia como lidar. Se ela fizer isso, eu faço aquilo. Se ela fizer aquilo, eu faço aquilo. Como a mãe dele mesmo diz, sempre um passo à frente. Nesse momento, ele deixa de estar um passo à frente. Mas antes disso, ele enfrenta Salvatore Maroni, que entra lá no covil dele para pegar tudo. Aí começa um tiroteio, uma pancadaria. O Oz não consegue matar o Sal. Ele estava perdendo pro Sal na força bruta. O Oz é muito forte, a gente já viu ele matando uns capangas da Sofia no episódio 3, acho. Ele não consegue matar o Sal, só que o Sal tem um infarto ali. Porque o Oz mexeu com o psicológico dele, também sabe fazer isso. Ele tava, além de estar fazendo uma atividade física que ele não tá mais acostumado a fazer pela idade, ele tava passando por uma grande pressão psicológica, que foi o ponto principal para aquilo acontecer. O Oz fica até meio puto na hora. Eu vou te derrotar, acorda, não sei o que. Só que depois ele dá os tiros lá e ele sai daquele trailer como se ele tivesse matado. Entraram 2 leões numa jaula, saiu um apenas. Este é o novo Capo de Tutti Capi. Esse é o cara que venceu o outro cara na força bruta. Em termos de força bruta, Sofia, Oz e Sal, a Sofia não entra nesse jogo. O Sal e o Oz mediram forças. Quem saiu da jaula foi o Oz. As pessoas não viram o que aconteceu ali, então ele pode contar a história que ele quiser. Mais uma semelhança com Game of Thrones, porque a lenda de que o Ned Stark tinha matado Arthur Dayne perdura pelos anos. E quando o Bran conseguiu voltar ao passado e ver como foi realmente a luta, ele viu que o pai dele ia perder a luta. E aí chegou alguém por trás e matou o Arthur Dayne, porque o Ned Stark não conseguiria fazer isso. Então o Oz ele pode sair contando que ele meteu bala no Sal mesmo, que ele deu porrada, o Sal caiu e ele atirou. Ele pode falar o que ele quiser, as pessoas vão acreditar e agora estão respeitando ele. E nesse ponto, se achando de novo o grande chefão imbatível, o Oz liga pra Sofia no ápice da arrogância dele. É o seguinte: eu te dou tudo o que você quer, a minha droga, o meu sistema, e você devolve a minha mãe. Vem aqui buscar que a gente resolve isso agora. A Sofia sabe que é uma armadilha. O Oz, pra mim, foi muito inocente de achar que a Sofia cairia nesse papo depois de todas as traições que ele já cometeu. Todo mundo sabe que ele não tem palavra nenhuma, então ela não acreditaria nessa de novo. Né? Só que ela entra no jogo dele porque ela não está mais jogando o jogo da máfia. Ela virou uma nova classe de vilão. Ela quer o caos. Ela quer simplesmente acabar com a vida do Oz. Ela não quer assumir o lugar do pai dela, ela não quer assumir o lugar do Sal, ela não quer garantir a posição dela, ela não quer impedir que o Oz se torne o grande mafioso. Ela quer acabar com o Oz e pronto. Se ela matar o Oz e morrer depois, ela vai estar feliz. Entendeu? Então agora ela se torna muito mais perigosa. E aí, nesse joguinho, a primeira ação dela, mostrando que ela não se importa mais com o dinheiro, com essa posição de influência em Gotham, é que ela manda uma bomba pro local que está sendo produzido o Bliss, que está no centro do dinheiro do tráfico de Gotham. Ela manda uma bomba ali, explode tudo, mata todos os homens do Pinguim, porque ele não fala pra ninguém, ele só sai correndo, porque ele realmente é uma pessoa que não dá pra você confiar. Foda-se todo mundo, eu vou me salvar, né? E aí acaba esse episódio com ele falando com ela no telefone, ela vem encontrar a gente aqui, mas a cena foi muito bem dirigida, tá? Porque a gente vê o carro chegando, eu pensando, pô, não é possível que a Sofia fazer isso, né? Ela vai ser tão burra assim. E aí quando abre a porta, a gente tem uma mudança para dentro do carro, a porta da Sofia abre ao mesmo tempo e a luz entra do mesmo jeito que entraria se fosse naquele local do túnel, porque tinha uma luminária apontada para aquela região. Só que aí ela estava na rua e ela chama o Oz e fala: você que vai vir até mim, eu não vou vir até você, o seu jogo não me interessa mais, esse jogo de máfia, de gangue não me interessa, sua mãe me mostrou isso. Se eu continuasse nesse joguinho, eu seria só mais uma da roda. Eu não sou mais uma da roda. O meu trabalho aqui não é assumir o posto de chefona da máfia. O meu trabalho aqui é acabar com a sua vida, Oswald Cobb. Então, é isso o que ela quer fazer e por isso a Sofia acaba de se tornar uma personagem muito mais perigosa. A gente já tinha falado sobre morte de personagem e eu, infelizmente, acredito que agora, se tornando esse ser mais caótico, a Sofia vai acabar morrendo neste último episódio de Pinguim. No máximo vai ser enviada de novo para Arkham. Essa é outra relação também. A sobrinha dela tá num orfanato, mas ela também está aprisionada em uma instituição. Ela mesma fala isso, né? Ela foi para Arkham, muito mais cruel para a mente dela, mas em termos de ser abandonada pela família e ficar presa em uma instituição governamental podre,
aconteceu a mesma coisa com a sobrinha dela e foi ela a culpada. Então agora a Sofia se torna ainda mais ameaçadora e a minha aposta é de que ela vai de fato morrer. Porque assim, a gente sabe que vai ter Batman parte 2, parte 3. A gente não sabe mais depois disso. O Pinguim tem que ser o vilão agora. Porque o próximo vilão, em teoria, é o Coringa. O Coringa já foi apresentado. Você não vai apresentar o Coringa e não usá-lo, né? Então, não tem tempo pra Sofia ser uma vilã do próximo Batman e depois ser o Pinguim e aí vai fazer o que com o Coringa? Sabe? A Sofia ainda pode ter participação em Batman Parte 2. Se ela ficar viva, eu acredito que ela terá, porque foi um show da Christine Milioti aqui. Então, ela pode ou ir para Arkham e ser alguém que vai ajudar o Batman a derrotar o Pinguim no futuro, com informação, assim como o Coringa mesmo ajudou o Batman a lidar com o Charada no primeiro filme, né? Com alguma informação ali. Ela pode ser essa pessoa ou ela vai de base neste último episódio. Lembrando, Colin Farrell falou que o Oz faz algo que a gente vai ver como imperdoável e que aí todo mundo vai entendê-lo sim como um vilão. A série já vem mostrando ele como um vilão há muito tempo, mas depois desse algo que ele vai fazer no último episódio, as pessoas vão ver ainda mais ele como esse vilão. O que eu acredito? Ele matar a Sofia não faria ele se tornar este vilão, porque ela é inimiga dele. É a ordem natural das coisas. Ele matar a mãe dele também não, porque a mãe dele já pediu pra ele fazer isso. Ele com muita dor, luta, aceitou fazer isso. O que faria o Oz se tornar um vilão irredimível é ele fazer alguma coisa ruim com o Vic. A gente sabe que ele não protege ninguém, mas até o momento a gente tem ele protegendo o Vic nesses momentos. Sai daqui, vai para outro lugar, você não precisa se envolver, não sei o que lá, se cuida e tal. Os outros capangas ele cagou aqui de novo quando a bomba explode, ele não avisa ninguém, ele só corre, né? Então se ele fizer alguma coisa com o Vic, pra mim vai ser o ponto de virada pra gente ver realmente esse cara não ama ninguém, esse cara não tem fidelidade com ninguém, ele só quer o próprio lado dele e agora ele é a ameaça do Batman e tomara que o Batman arrebente com a cara dele. Vai ser isso que a gente vai pensar muito provavelmente. E uma outra coisa é que talvez mostremos também, voltemos ao passado dele. Eu acho que não vão voltar, mas talvez eles voltem pra mostrar como foi a reação do Pinguim à morte dos irmãos quando ele teve essa confirmação. Porque a gente não viu isso. Se ele gostar, aí sim, ele é um psicopata. Tá? E aí esquece tudo que eu falei aqui de redenção. Mas o que eu acredito que vai acontecer é que ele também ia chorar muito, porque ele não queria fazer aquilo. Ele só queria apurrinhar os irmãos, assim como os irmãos apurrinharam ele, e pro final do dia fica tudo bem entre os três, com os três juntos, indo dormir felizes para sempre. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui e ativa o sininho, porque o vídeo do episódio final de Pinguim vai ser lançado no máximo na segunda-feira. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.